Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Martinhão. Na aula de hoje, a gente vai encerrar o conteúdo do capítulo 2, lá do livro do Valdeni e do Jerônimo. A gente vai estudar polígonos, tá? Então, basicamente, hoje é uma aula curta, a gente só vai definir, né, o que são polígonos, tá? Todo mundo lá no ensino médio deve ter visto vários exemplos de polígonos, tá? Por exemplo, os retângulos, os quadrados, os paralelogramos, os trapézios, triângulos, os losangos, bom, esses quatro desenhos aqui, né, tirando o triângulo, são quadriláteros, né? São polígonos de quatro lados. Polígonos singulados, pentágonos, seis lados, os hexágonos, e assim por diante, né? Então, a ideia é definir polígono e dar uma classificação ali, apresentar os nomes para vocês, tá? Tá, primeira coisa a gente vai definir o que é uma poligonal. E para definir poligonal, a gente precisa de um conceito chamado segmentos consecutivos. Então, considere um segmento de reta, né? Então, lembrando, segmento de reta é como se fosse um pedacinho de uma reta, né? Em que você tem dois extremos, né? Então, no caso aqui, eu tenho o segmento AB. Então, lembra, o ponto A é o que a gente chama de um extremo. E o B também é um outro extremo do intervalo AB. Esse intervalo a gente denota assim, tá? Aí, lembra, não confunda. Se colocar a barra em cima, isso denota o comprimento do segmento, tá? Então, o segmento AB, tá? Considere outro segmento, sei lá, com um extremo B também. Um outro segmento BC, tá? Então, a gente tem dois segmentos, o AB e o BC, certo? O que acontece aqui? Se eu calcular a interseção entre esses dois segmentos de reta, é só o ponto B. É um extremo, né? E o B é um extremo dos dois segmentos. Então, nesse caso, nós vamos dizer que esses dois segmentos são consecutivos, tá? Então, neste caso, os segmentos de reta AB e BC são o que nós dizemos consecutivos. Bom, e é isso que a gente está definindo aqui, ó, na definição, essa parte aqui, ó. Tá? Então, dois segmentos de reta são ditos consecutivos se eles possuírem exatamente um extremo em comum, tá? Tá bem intuitivo, né? Então, por exemplo, a interseção é um único ponto, só que esse ponto tem que ser um dos extremos, né? Nesse caso, que esses dois segmentos têm um único ponto de interseção, né? Só que esse ponto não é extremo, né, dos segmentos. Então, esses dois segmentos aqui claramente não são consecutivos, beleza? Agora, poligonal. Então, essa parte aqui, ó, para definir o que é uma poligonal, tá? Essa parte aqui de amarelo aqui, ó. Você vai pegar uma quantidade finita de pontos ali. A1, A2, AN. Tá? Esse N é maior ou igual a 3. Aí você pega os segmentos de reta A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5 e assim por diante. Você vai formar então uma sequência de vários segmentos de reta consecutivos, tá? Isso é uma poligonal, tá? Como nesse desenho aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, até o N-1, AN. Aí você pega, esses pontos são os vértices da poligonal, tá? E esses segmentos consecutivos, né, são os lados da poligonal. Então, ó, por exemplo, vamos pegar, deixa eu fazer um GeoGebra. ABCD. Então, eu quero que esses quatro pontos sejam vértices de uma poligonal. Então, A, B, BC, CD. Isso é uma poligonal. Se o D voltar para o A, isso aqui é uma poligonal ainda. Tá?
Aí, essa aqui de estar desenhando aqui é a poligonal ABCDA, certo? Note que na definição os pontos aqui podem repetir, tá? A1, A2, AN. Nessa figura não aconteceu isso, mas por exemplo, esse desenho aqui, ABCDA, tá? Vou escolher o último aqui. Poderia ser assim, ó. Volto pro B. Isso aqui é uma poligonal. Isso aqui é poligonal. Aí você pode ler de várias maneiras, né? Mas você tem que organizar ali os vértices, os pontos, de tal modo que se enxergue a poligonal como uma sequência, né, de segmentos consecutivos. No caso aqui poderia ser A, B, B, C, C, D e DB, né? Então a poligonal A, B, C, D, B. E poderia continuar também. Tá? Aqui vem pra cá, daqui vem pra cá. Isso aqui é uma poligonal, tá? A poligonal A, B, C, D, E, A, B, C, D, B, E, A. Então, uma poligonal é uma figura formada por uma quantidade finita ali de segmentos consecutivos entre si, tá? Como nesse desenho aqui, ó, os segmentos podem se intersectar, pode ter intersecção, né? Então, ó, o A2, A3 e o A4, A5, ó, se cruzam num ponto aqui, tá? Para poligonal não tem problema. Só que interessante que a gente quer definir é polígono, tá? A notação que a gente utiliza poligonal, A1, A2, AN. Tá? Porque se você conhece os pontos, você fala que ele é uma poligonal, você já sabe qual é a poligonal. Só isso ir considerando segmentos A1, A2, A2, A3, A3, A4, até o AN menos 1 AN. Tá? Agora vamos lá. Quando que uma poligonal é um polígono? Então a gente vai definir o polígono como uma sequência de segmentos consecutivos, basicamente, né? É um caso particular de poligonal. Então, considere uma N poligonal. Ah, tá. Eu estou chamando de poligonal, mas a gente costuma, aqui no livro está colocando um índice N aqui na frente, um número N, né, na frente do nome poligonal, para indicar o número de vértices, tá? Então, uma N poligonal tem N pontos, N vértices, tá? E acaba tendo N menos 1 lados, né? Então, vamos lá. O que é um polígono de N lados pra gente, tá? Também conhecido como N-ágono. Então você pega uma N poligonal. Então ela é formada pelos segmentos A1 pelos pontos, né, pelos vértices A1, A2, AN, tá? E os segmentos consecutivos A1, A2, A2, A3, A3, A4, assim por diante, até o AN menos 1 AN. Para ser polígono de N lados, primeira coisa, o A1 tem que ser igual a N. Tá? O primeiro ponto é igual ao último. Então nesse desenho aqui, ó, já não é polígono, tá? Porque o A1, se você quer poligonal A1, A2, AN, esse aqui, o A1 e a N são diferentes, então já não é polígono isso aqui, tá? Propriedade B que todo polígono tem que satisfazer, né? Toda poligonal tem que satisfazer para ser um polígono. O A1 e o AN são os únicos pontos iguais. Todos os outros são dois distintos, tá? Então aqui, ó, isso aqui não é poligonal. Lembra? Isso aqui é o A, B, D, C, B, E, A. Então o B, passei duas vezes pelo B. O B apareceu duas vezes em poligonal. Então esse aqui não é polígono, tá? Fura essa propriedade B aqui, ó. Terceira propriedade que um poligonal tem que satisfazer para ser polígono. Os lados que não são consecutivos não se interceptam, né? Por que não consecutivos? Porque os lados consecutivos claramente se interceptam, né? Porque nos extremos, em um dos extremos, né? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui. Vou fazer um retângulo aqui. Isso aqui é um polígono, né?
Vou chamar isso aqui de C. Em todo polígono, em toda poligonal, os lados consecutivos, né? Ou seja, os segmentos consecutivos ali que formam poligonal, e no caso polígono também, se intersectam em um dos extremos, né? Por exemplo, aqui, ó, num retângulo, o AB e BC se intersectam no ponto B. O BC e o CD se intersectam no ponto C. O CD e o DA se interceptam no ponto D. DA e AB se interceptam no ponto A. Certo? Agora, você está falando para os lados não consecutivos. Então, no caso aqui, o AB, o único lado nesse retângulo que não é consecutivo com ele é o CD, né? DC, CD tanto faz. A interseção é vazia. Agora, ó, esse aqui, o único lado desse retângulo que não é um consecutivo com ele é esse. Ó, não tem interseção. Então, no polígono, lados não consecutivos não podem ter interseção. Então, por exemplo, se eu pegasse um... deixa eu fazer um exemplo aqui. Ó, isso aqui, né? A, B, C, D, A. Essa poligonal não é um polígono, tá? Porque os lados AB e CD não são consecutivos, se intersectam, né? Naquele ponto ali. Nesse ponto E aqui, ó. Tá? Então, essa figura aqui não representa um polígono, tá? Se você olhar, as propriedades A e B são satisfeitas aqui, né? Ó. O A é o primeiro, você pode enxergar como A sendo o primeiro ponto e o último ponto da poligonal. E o B, qual que é a B? Vamos lembrar. Os pontos são de dois distintos, né? Ó, conforme você anda aqui, ó, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, não repete ponto. Só que a terceira propriedade falha, né? Existem dois lados não consecutivos que têm interseção. E a última propriedade de um polígono é que lados consecutivos não são colineares. Tá? Vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui o quadriculado. Por exemplo, isso aqui, ó. Se eu falar da poligonal A, B, C, D, E, A, né? No caso, pela noção que a gente está utilizando, isso não é um retângulo, tá? Por quê? Eu estou considerando a poligonal formada pelos segmentos consecutivos AB, BC, CD, DE e A. Isso não é um retângulo, não é um polígono. Apesar do desenho parecer um retângulo, apesar do desenho ser um retângulo, se eu penso na poligonal em que o ponto B é um vértice, isso não é retângulo. Se eu excluir o B, só do que se eu excluir o B vai sumir, né? E olhar para a poligonal A, C, D e A, isso é um polígono. Agora, se considerar o ponto B, não é. A, E, C, D, E, A não é polígono. Agora, A, C, D, E, A é polígono. Por que nesse caso aqui, considerando o ponto B, não é polígono? Porque fura o D aqui, ó. Não satisfaz a propriedade D, né? Que daí, nesse desenho, os lados AB e BC são colineares, né? Tem uma reta que passa por esses dois pontos. Por esses dois segmentos. A reta K aqui, ó, contém os segmentos AB e BC. Então nós, nessa poligonal, temos dois pontos, dois segmentos consecutivos, que são colineares. Então, a poligonal A, B, C, D, E, A não é polígono por causa disso. Tá? Cuidado com essa D. Ela fala lados consecutivos não podem ser colineares. Agora, por exemplo, deixa eu ver se dá para arrastar aqui. Dá. Deixa eu ver outra figura aqui. O livro faz essa figura, mas eu vou fazer também aqui.
problema dos lados de um polígono serem colineares não pode acontecer para lados consecutivos, tá? Pega, por exemplo, isso aqui, ó. Então considera poligonal A, B, C, D, E, F, G, A. Isso é polígono, tá? Se você olhar a poligonal da forma como eu li, né? A, B, C, D, E, F, G, A. Isso, o primeiro ponto, né? Coincide com o último, que é o A. A segunda propriedade, qual que é? Vamos relembrar. Os outros pontos são distintos 2 a 2. Não repete aqui, né? O B, C, D, E, F, G não repetem. Terceira propriedade. Os lados não consecutivos não se interceptam. Isso é verdadeiro, né? O AB e o DE não se interceptam. O AB e o EDF não se interceptam. AB, FG não se interceptam, assim por diante. Quaisquer dois segmentos não colineares, se olhar caso a caso aí, quaisquer dois segmentos não consecutivos, a interseção é vazia. Dois segmentos desse polígono, só tem dessa poligonal por enquanto. Só tem interseção não vazia, né, quando são consecutivos. Aí pode, tá? E a última propriedade fala que dois lados consecutivos não podem ser colineares. Isso satisfeito aqui. O único par de lados colineares que tem aqui nessa figura é o AB e o DE. Né, ó, tem uma reta que passa, contém os dois segmentos, tá? Essa reta M aqui, ó, contém o AB e o DE. Só que por que não tem problema aqui? Porque esses lados não são consecutivos. Isso pode acontecer no polígono, tá? Não estou impedindo. Essa D aqui, ó, só fala dos lados consecutivos que não podem ser colineares. Agora, se tem dois lados não consecutivos, não tem problema. Bom, aí como usual, né? Tem um polígono A1 até o AN. A1, A2, A3, AN. Os pontos de A1 até N-1 são os vértices, né? Eu não colocou AN aqui porque o AN é o A1, tá? Então tem N-1 vértices um polígono. É assim. Do jeito que a gente definiu aqui, né? Eu tenho uma poligonal A1, 2 AN. Então A1 é igual a N. Então tem N-1 vértices, tá? Nessa poligonal. Então a gente vai usar o polígono por A1, A2 até o AN-1. O último ponto, quando fecha, ele não entra, tá? Por exemplo, esse retângulo aqui, se eu pensar como poligonal, a notação que a gente estava usando até agora seria A, B, C, D, A. Só como é um polígono, a gente denota simplesmente A, B, C, D. Porque a gente sabe que o último ponto vai fechar aqui, né? O segmento DA estará no polígono, tá? Então, os segmentos consecutivos são denominados lados, tá? Ou seja, o A1, A2, A2, A3, A3, A4, até o AN-1, A1. Lembrando que o A1 é AN, né? Então são lados. Os pontos são os vértices, né? Agora pega os vértices. Pega os vértices mesmo. E de um polígono. E faz segmentos unindo eles, tá? Por exemplo, aqui pega o segmento AC. Se esse segmento não for de um lado, nesse caso aqui, não é nem um AB, nem um BC, nem um CD, nem um DA. Isso a gente chama de uma diagonal do polígono, tá? Então, dependendo do polígono, pode ter várias diagonais. Então, no caso do triângulo, não tem nenhuma, né? Então, o BD também, ó, é uma diagonal, tá? Nesse caso aqui, ó, então qualquer segmento de reta, deixa eu colocar pontilhado aqui, unindo vértices é uma diagonal. Então, isso aqui é uma diagonal, isso aqui é uma diagonal, isso aqui é uma diagonal, mas deve ficar estranho, né? E assim por diante, tá? Qualquer segmento que ligue vértices, né, com extremidades em dois vértices do polígono,
que não seja um lado é o que a gente chama de uma diagonal, tá? Então, do jeito que nós definimos, todo polígono é um caso particular de poligonal, tá? Então, todo polígono é poligonal e existem poligonais que não são polígonos, tá? Claramente, né? Um exemplo aqui. Bom, eu fiz vários exemplos. Então, assim, poligonal só serviu basicamente pra gente pra isso, tá? Pra definir polígono. Então, a gente sempre vai falar agora em polígonos, tá? Ó, aqui tem uns exemplos de polígonos. Ó, é um polígono de um lado. Perdão. Polígono de 4 lados. Então a gente chama de quadrilátero. Vai chegar algum momento do curso a gente vai estudar bastante os quadriláteros, tá? Então, quadrilátero não é só quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, tá? Esse é um caso bem particular de quadriláteros. Quadriláteros é qualquer polígono de 4 lados, certo? Não precisa ser bonitinho igual esse aqui, né? Com os lados opostos, paralelos, por exemplo. Aqui na figura 2, ó. Esse aqui é um pentágono, ou cinquágono. Aqui é um polígono de 5 lados. Tá? Aqui, ó, tem um polígono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono, né? Perdão, né? Pentágono é 8 ágonos aqui. Polígono de 8 lados. No 4 aqui, ó, triângulo, né? O 5 também tem 8 lados, tá? Esse desenho, isso aí, ó, parece uma estrela, né? É um polígono de 8 lados. E aqui é um polígono de 6 lados. Esses desenhos aqui, ó, nenhum deles representam polígonos, tá? Ó, esse aqui claramente, ó, você não consegue. Tá faltando aqui fechar aqui, né? Que fura aquela propriedade A, tá? O primeiro ponto é diferente do último, tá? Esse aqui, ó, de qualquer maneira, esse aqui, de qualquer maneira, se você quiser escrever ele como uma poligonal, você sempre vai obter dois segmentos não consecutivos que se cruzam, né? Então vai ter interseção aqui. Num polígono isso não pode acontecer, tá? Esse terceiro aqui, ó, sempre tem esse ponto aqui, ó, que não vai estar sozinho, né? Num polígono todo vértice tem que ser extremidade de algum segmento, tá? Isso pelas definições ali. Esse 4 aqui, por que não vai ser polígono? Por causa desse ponto aqui, ó. Qualquer maneira que você quiser escrever isso aqui como uma poligonal, né? Ou seja, uma sequência de vários segmentos consecutivos, esse ponto vermelho vai aparecer em 2, tá? Vai repetir ali, certo? Mesmo se eu começar com ele, não, fosse tipo, o primeiro, esse vem pra esse, vem pra esse, vem pra esse, já repetiu. E no final vai fechar nele e vai ficar 3 vezes ele. Não pode, tá? E aqui tem o problema desses lados serem consecutivos, né? Lados você pode enxergar isso aqui como lados consecutivos colineares, tá? É que depende da forma como você vai enxergar o polígono, né? Qual ponto você vai começar para escrever ele, né? Como uma sequência de segmentos consecutivos. Então, ou é furar isso, ou esse ponto aqui vai aparecer mais de uma vez ali nos vértices do polígono, tá? Então, de qualquer forma, esses dois aqui, ó, vão furar também as propriedades que um polígono tem que satisfazer, tá? Essa aqui tá explicando aquilo que eu comentei, né? Lados não consecutivos num polígono podem ser colineares, tá? Não tem problema, continua sendo polígono. Lados consecutivos que não podem ser colineares num polígono. Aí os polígonos, conforme a quantidade de lados, vão receber alguns nomes especiais, né? Então, o que a gente vai estudar bastante, triângulo, tá? A gente vai basicamente ter um capítulo do livro só para estudar triângulo e os quadriláteros, tá? Aí os mais famosos são esses aqui, ó. Pentágonos são os polígonos de 5 lados, os hexágonos, 6 lados,
O heptágono são os 7 ágonos, né? Ou seja, são os polígonos de 7 lados. Octógonos são os polígonos de 8 lados. Nonágonos, polígonos de 9 lados. Os decágonos são os polígonos de 10 lados. Aí com 12 lados são os dodecágonos, com 15 lados são os pentadecágonos. Tá? Os que a gente vai estudar vai aparecer bastante pra gente. Esses dois a gente vai estudar bastante, tá? Mas esses aqui aparecem bastante também. Até o octógono a gente vai ver bastante, tá? Os outros aparecem, mas nem tanto. Certo? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Falei uma aula curta, só pra definir polígono. Aí na semana que vem não, na próxima aula a gente começa o segmento, capítulo 3 do livro. A gente vai estudar os segmentos, ângulos e medidas no plano. Ok? Até lá então.